vamos começar aqui com uma pergunta que eu sempre faço em classe. O que é um computador? Você olha, eu sempre vou abordando algumas pessoas, tanto meninas como rapazes, e faço essa pergunta a eles. O que é um computador para ti? Ele olha para o computador, digo, eu acesso a internet. Eu faço pesquisas. Então, sempre, às vezes, um ou outro que dá uma resposta bem legal. Agora, algumas, eles dão respostas vagas. O que acontece? Aqui tem um texto que forma, né, a frase o que é um computador, explica o que é em cima da pergunta, que diz que é o seguinte: computador é um equipamento que segue uma sequência de instruções. Então, essa sequência de instruções, ele está falando de cálculos matemáticos para gerar informação, para gerar uma informação. Ou seja, o que gera uma informação, tudo que você trabalhar no computador, a gente vai dizer que são dados. Ocupa espaço no computador são dados. Ou seja, computador, né, para gerar uma informação ou tarefa automatizada. Então ele vai automatizar as tarefas rotineiras do dia a dia e etc. E aí eu vou e complemento sempre dizendo que o computador é uma máquina de inteligência artificial, porém burra. Por quê? Ela só faz o que você manda, né? Então, ela não vai fazer nada além do que você não mandar. Então, se você clicar uma vez, espere e aguarde que ela vai responder, processando uma informação para poder gerar uma ação. Então, se você clicar duas ou teclar duas vezes na mesma tecla e de repente ela executar a tarefa duas vezes, foi porque você solicitou assim. Mas ela nunca jamais vai entender que você está com pressa, que você está agoniado, muitas vezes com raiva. Então não adianta bater no computador para requerer que o computador seja rápido e veloz, né? Então a gente vai olhar aqui uma imagem, nós estamos vendo aqui uma imagem de um computador, um desenho, e entender que o computador é um conjunto de peças. Então ele trabalha em conjunto entre si. Vamos ver alguns nomes? Eu tenho aqui o primeiro item, que é o monitor. Monitor a gente classifica como um periférico de saída de informação, que é nele que vai receber o resultado final de toda a tarefa processada no computador. Então, o que você vê? Imagens. Você visualiza vídeos. Todo o resultado final vai ser através dele que o usuário vai estar assistindo e vendo esse processo final. Então, é um periférico de saída de informação. Segundo item, a gente vê um teclado. O teclado e o periférico de entrada, onde contém mais de 6 teclas. O teclado hoje tem o seu formato ABNT, né? Que nós chamamos ABNT, e o mais atual, que é o que é padrão para todos os teclados, ABNT2, onde a gente vai estar encontrando C cedilha, nós vamos estar encontrando os acentos, e que quando você teclar o acento, vai sair o acento que você está teclando. Pode ser que o teclado venha com teclado numérico, ou muitas vezes, se o teclado for um teclado padrão, sem um teclado numérico. Tem uns teclados multimídias que vão vir algumas funções para reprodução de áudio e vídeo, onde você controla, né? E entre outros controles de navegação para a internet e para áudio e vídeo. Então, através dele, eu vou me comunicar com o computador, digitando, né? Números, letras, caracteres especiais, etc. Onde eu vou estar movimentando durante um texto ou até mesmo desligando o computador.
O outro componente que a gente assim pode citar, o próximo periférico, é o periférico de entrada mouse. O mouse que foi criado para trabalhar em conjunto com um software que tivesse menu, né? E o mouse, a sua tradução é rato, porém o mais correto é camundongo. E por ele ter esse formato, assim se determinou chamar ele de mouse, né? Mouse é uma palavra em inglês, sua tradução rato, né? O básico para escritório vai ter 3 botões: o botão da esquerda, o botão da direita e o scroll, que é o botão de rolagem do meio. A gente vai falar mais na frente sobre suas funções, né? Então, através dele, eu uso um cursor na tela, que serve como fosse meu dedo ou a minha mão para me estar acessando os programas, os aplicativos, os programas de forma geral, tá modificando, desenhando e etc. Então eu tenho basicamente, como eu falei, 3 botões para me estar me comunicando com o computador. Então eu movo um cursor através de uma área plana. E essa base que você vê aqui, a gente pode estar comprando também, que vai diminuir o número de sujeira, a quantidade de sujeira que o mouse vai acumular. Não quer dizer que não suje, pode sujar, dependendo do ambiente. Então o que acontece é que você sempre tem que estar fazendo a sua limpeza nos periféricos, no teclado, no mouse, no monitor e nos demais que você tenha. Então, através dessa área chamada de mousepad, você pode mover basicamente o mouse tranquilamente. Então, ele vai ter uma aderência legal, não vai ter uma rejeição, né, do seu material. Então, você vai conseguir mover, né? Tem casos que você tem que colocar de cabeça para baixo o mousepad para poder estar usando o outro material do mousepad, né? Que é a parte de borracha. O próximo ponto e componente é o gabinete. O gabinete é essa caixa metálica, tem diversas cores, formatos e tamanhos. Ela vai servir para você guardar as peças internas do computador, como HD, as memórias, fontes, coolers e etc. Aonde eu vou poder organizar e acoplar na placa-mãe alguns periféricos, parafusando, aonde vai ajudar também no resfriamento, porque existem orifícios que ajudam na circulação de ar, tanto para a entrada como saída. Então ele vai estar direcionando a entrada e saída de ar, ajudando assim a diminuição do calor, aonde também vai ser mais rápido o sistema de resfriamento. Dependendo do gabinete, ele tem sistemas de ventilação que você acopla ou que já vem quando você compra, né? E com isso vai inibir a questão de poeira, dedo das crianças, né? As crianças vão lá, põem o dedo, pode se machucar, ou então roedores, insetos, enfim. Então, isso vai fazer com que tenha uma proteção maior para os componentes internos. Se tiver totalmente lacrado e totalmente legal, tudo certinho, com certeza vai ter toda essa função aí que eu estou explicando para você. Surgiu aqui uma curiosidade. Muitas das vezes a gente fala palavras na informática e a gente não conhece. Ou então existem uma palavra que puxa a outra. Então o que acontece é que você vai ver aqui o seguinte: a palavra computador vem do verbo computar, que quer dizer contar. Ou seja, computador é um equipamento de cálculos mais avançado do que uma simples calculadora. Isto é, o computador é uma grande calculadora, né? Então aí é uma curiosidade, é bem legal e a gente fica sabendo.
caso haja mais curiosidades, assim vai aparecendo nos slides. Agora vamos falar sobre a divisão do computador. A gente viu como é formado um computador. Basicamente, para o funcionamento, a gente precisa de um monitor, um teclado, um mouse e um gabinete, né? E você já vai estar com um computador, um microcomputador montado na sua casa. Então, podemos falar aqui do hardware e software e o usuário também. São três, dividido em três partes o computador. Então a gente pode falar o seguinte: todo sistema computacional funciona através da interação de três elementos fundamentais. Então tem aqui o hardware, que a gente diz que é a parte física do computador, ou seja, as peças. Nós temos aqui um pendrive, uma webcam, um HD externo, uma placa-mãe e uma câmera digital. É um periférico externo. Então, como ele se comunica com o computador através de cabos, ou às vezes por Bluetooth, você pode ter uma conectividade onde você transfere informações, dados, por exemplo, as imagens e vídeos. Então assim a gente pode dizer também que ele é um periférico do computador. Software. O software seria a parte lógica do computador, ou seja, os programas. Então a gente vai ter o sistema operacional, os sistemas operacionais, e nós teremos os softwares aplicativos, entre outros. Então, tudo que se trata de software são programas. E por último, o usuário, o peopleware, que assim a gente conhece no inglês. Vamos agora falar de tipos de computadores. A gente pode falar, como diz aqui no texto, que os computadores são classificados de acordo com seu porte e mobilidade. Os principais modelos de computadores são... Lembrando que essa parte aqui, muitas vezes na minha aula lá no CIP, ela não é totalmente explanada, por causa do tempo, né? Então, quem está adquirindo aqui, é só uma observação, nas videoaulas, vai ficar feliz porque vai estar tendo todo o assunto, né, que acabou não vendo lá no dia. Então, fica como um extra. Tem detalhes por falta de recursos multimídia. Tem detalhes que você não assistiu. Então, aqui você acaba dizendo, é inédito. Bem legal. E as ilustrações e os textos ajudam a compreensão do que assim eu vou ajudando vocês aqui no dia a dia. Tá, vamos continuar. O primeiro dos modelos que a gente pode citar, a gente até usou aqui como base para falar o que é um computador. A gente fala que são os desktops ou PCs, né? Que são os modelos mais comuns encontrados e comprados no mundo todo. Ele diz aqui no texto que são os computadores de mesa, modelos comuns que encontramos em escolas, escritórios e em casas. Desktop quer dizer computador de mesa, só tradução. Então aqui nós temos um monitor, um teclado e um gabinete. Então aqui a gente instala um software nele para dar uma função ao hardware. Então assim eu vou poder acessar a internet, digitar um texto e entre outras tarefas que eu utilizo para trabalhar no computador. Além de ser uma máquina de inteligência artificial, por isso se trabalha cálculos nele, Lembrando que eu não vou falar todos os tipos, tem alguns modelos que já estão ultrapassados, eu vou falar o que assim estava anotado aqui, Vou apresentar algumas coisinhas aqui do vídeo. Pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo, mas assista até o final. O segundo, conhecido e usado também bastante, que ficou em segundo plano, no início era muito caro aqui no Brasil para ter um computador desse.
O computador de mesa já era caro. Aí foi, como a tecnologia foi avançando, ficando mais barato e acessível, onde até teve situações em cidades onde a prefeitura deu esses computadores portáteis. Então, isso aqui é uma nova classe, né? Diferente daquele de mesa. Então, daquele computador gigantesco virou aquele computador de mesa, para todos os usuários poderem ter um computador na sua casa onde não ia consumir tanta energia como um computador de grande porte consumia. Assim as pessoas poderiam se conectar, fazer muitas coisas que queriam fazer também, como aqueles grandes cientistas faziam. O laptop é uma versão menor do desktop, já nele já vai estar tudo incluso referente ao desktop. E também aqui no Brasil a gente conhece o laptop como notebook, né? Notebook quer dizer livro eletrônico. Podemos dizer que são os computadores portáteis, ou seja, podemos levá-lo para qualquer lugar. Estes modelos possuem as mesmas configurações do desktop. Em questão de valores, o desktop às vezes pode ser até muito mais caro que um notebook, ou vice-versa. Em questão de hardware e software, também pode ser mais avançado que um desktop, ou vice-versa. O que que um um notebook tem de diferente de um desktop? Vamos olhar aqui na imagem. Nós temos aqui um monitor dele, nós já temos embutido um teclado. O mouse é essa área aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, que chama de mouse touchpad. Aqui já vem também aqui em cima a câmera. Do outro lado vem a gravadora. Aqui temos entradas HDMI, temos a entrada que você encontra na placa mãe do desktop, que é a VGA. Se eu quiser fazer a conexão ou para um datashow, usando HDMI também é possível, ou para um monitor, né? Você pode duplicar o monitor ou simplesmente pode deixar ou no próprio notebook ou somente no segundo monitor. Tem a entrada de força e vai ter as entradas USB, de rede, de som, de leitor de cartão. Vai ter o clique esquerdo, o clique direito e o scroll também. E entre outras funções que vem aqui atribuído, que muitas vezes um desktop não tem. Então ele vai ser bem mais completo, que vem tudo incluso, né? Então você tem a bateria interna, o carregador tem um filtro, que às vezes você só compra um estabilizador, mas o estabilizador às vezes tem função de filtro. Isso já é sistema de proteção para o equipamento, né? E tem vários tamanhos de tela, 14.8, 15.6, 19 polegadas e assim sucessivamente. Tem teclados que já vem o teclado numérico embutido ou somente alfanumérico, dependendo do tamanho do notebook, né? Então tem notebooks que tem a carcaça envernizada com visual bonito, assim se torna muito mais caro. E eu vou poder ter o mesmo software que eu instalo num desktop, né? Bateria, para que a bateria? Para você poder usar sem estar na tomada. Faltou energia, não precisa estar carregando. E eu posso estar usando ali normalmente como fosse um smartphone, né? Ou o próprio desktop ligado a um no-break. O netbook
ele diz que é uma versão reduzida do notebook, ou seja, vai ser o mesmo software, eu posso usar o mesmo software do notebook ou desktop, é um computador portátil também, ajudou muito os universitários, né, ou as meninas, né, que gostavam de um equipamento menor, onde não ia ocupar tanto a questão da bolsa, era bem mais leve, bem mais compacto, né, e configurações se torna bem mais básico que o notebook, memória, HD, processador, então o teclado era menor, né? Então alguns diziam que era bem rápido para acessar a internet, né? Então, dependendo da configuração e marca e modelo, se tornava bem legal. Mas tudo que eu fazia no notebook, em questão de edição de texto, era completo. Ele não era, o software dele não era reduzido como os dispositivos de bolso, né? Porém, ele caiu no desuso e hoje não se fabrica mais. O que vai estar substituindo ele é os mini notebooks. Eu acredito que não está sendo citado aqui no slide. Isso aí é um complementar, uma observação que eu estou fazendo. Na época, entre notebooks e netbooks, surgiu o Ultrabook. A Intel, quando lançou, ela disse que era um notebook ultra fino, né? Bem mais leve, com processadores mais possantes, ia ter uma redução de hardware, onde algumas placas de vídeo vinha com aceleração e outras não, que eram ultrabooks para escritório e muitas vezes para serviços gráficos. Eram bem melhor do que um notebook. Era um notebook melhorado, nada de tão diferente, né? Mas que tinha várias atualizações, como bateria, você ia durar 5, 8, 12 horas de bateria, né? Gravadora muitas vezes não vinha, ou não vinha nenhum, né? Tinha modelos de R$ 3.000, isso vai depender do perfil da carcaça também, e a configuração que está embutida em hardware para o Ultrabook, né? Então ele fala aqui que o Ultrabook é um laptop ultra fino definido pela Intel, criado no ano de 2011, foi desenvolvido para competir o mercado com os tablets e são extremamente rápidos e modernos. Atualmente temos Ultrabooks com telas sensíveis ao toque e chegam a ter 9 mm de espessura e uma bateria que dura em torno de 5 horas a 8 horas. Eu vou colocar um vídeo aqui. Você que está adquirindo o DVD, esse vídeo vai estar no DVD, no slide lá, você vai ter esse slide aqui, e você vai poder visualizar, entendeu? Ou melhor, você já vai ter o vídeo aqui, né, que vai estar mostrando isso. Então, deixa eu só ver se eu consigo executar o vídeo aqui. Bom, vamos lá assistir, aumentar aqui o volume. Ele é rapidinho. A indústria da informática trabalha com a perspectiva de que em cerca de um ano os computadores vão passar por uma grande transformação. A era dos ultrabooks vem aí. Saiba do que se trata. Smartphones, tablets, notebooks e netbooks. Bom, certamente você conhece todas essas categorias de dispositivos móveis. Mas você já ouviu falar dos Ultrabooks? Pois é, esses computadores portáteis ultra finos devem representar uma verdadeira revolução no mercado de PCs como a gente conhece hoje. Alguns exemplos de Ultrabooks foram apresentados neste evento em São Paulo, que a gente mostrou um pouquinho na semana passada.
Quem demonstrou a novidade que deve chegar ao mercado a partir do final do ano que vem foi o vice-presidente de inovação da Intel, Shmuel Muli-Iden. As máquinas propriamente ditas vão bem além do design, apresentando ainda muito mais performance, velocidade, segurança e baterias de longa duração. Apostando nessa nova categoria, a Intel criou um fundo de investimento de 300 milhões de dólares para o desenvolvimento de hardware e softwares para os Ultrabooks. Mais do que novas tecnologias, com telas sensíveis ao toque, reconhecimento de voz e até gestos, os Ultrabooks trarão uma forma inédita de interação com o usuário. O lançamento da nova categoria de computadores portáteis foi um verdadeiro divisor de águas no mundo da tecnologia. Com formatos surpreendentes, design super fino e novas tecnologias embarcadas, os Ultrabooks se consolidaram de vez no Brasil em 2012. Já são mais de 30 modelos disponíveis nas principais redes varejistas de todo o país. Os Ultrabooks apresentam um desempenho sem precedentes no mundo dos computadores domésticos. A categoria traz rápido tempo de resposta, desempenho e gráficos inéditos, além de tecnologias de proteção de identidade do usuário, telas sensíveis ao toque e até 8 horas de bateria. Desde o meio do ano, os Ultrabooks já vêm equipados com a terceira geração de processadores da família Core, o Ivy Bridge. Com microarquitetura de 22 nanômetros, os novos chips representaram um ganho de performance de até 20% e uma redução de 50% no consumo de energia em relação à geração anterior. Mais recentemente, a aposta nas telas sensíveis ao toque mostrou o alinhamento da categoria com o novo sistema operacional da Microsoft, o Windows 8. Mas a evolução dos Ultrabooks não para por aí, não. Para 2013, novidades como reconhecimento facial, comandos por voz e até uma loja de aplicativos similares às dos smartphones prometem deixar essas máquinas ainda mais surpreendentes. Bom, pessoal, é isso aí. Esse slide vai estar dentro lá do material. Então deu uns lagzinho, deu uns lag no vídeo. Vai poder ver melhor lá no slide, no seu computador, sem esses lag. Mas eu botei no vídeo caso a pessoa não queira ver lá, né? Dependendo da paciência, na videoaula que vai estar completa. Bom, o próximo item é o smartphone. A gente viu lá que no texto falava que o Ultrabook veio para substituir o tablet, né? Enfim. Só que tem notebook hoje 2018, que esse vídeo é um pouquinho velho, mas que falava de dar introdução aos Ultrabooks, por isso que eu mantive, que tem notebooks com qualidades de um Ultrabook. Então, às vezes as pessoas deixam de comprar um Ultrabook, até pelo valor, às vezes é o mesmo ou um pouquinho mais barato, e acaba levando um notebook mesmo, né? Os smartphones, que quer dizer telefone inteligente, ele vai ter um celular com função de computador. Tem smartphones que eu acredito que vieram para substituir os palm tops, quer dizer, cabe na palma da mão. Só que tem palm tops que são melhores em alguns quesitos, né? Por exemplo, tem celular que é resistente, smartphone que é resistente à queda. Então tem palm tops que são feitos também para resistir quedas. Então você está em um voo de avião pequeno, cai o avião e ele foi feito para resistir à queda, né? Tempo de bateria lá também, via satélite, né? Então vai ter os palm top podem sim ter, grava, filma, podem ter também sim ainda uma grande utilidade.
mais para uso corporativo. O smartphone já foi para o uso mais aberto, não somente corporativo, mas tem smartphones que têm acesso via satélite da comunicação, uma durabilidade, né, resistente à queda, né, veículos passar por cima. Então tem várias especificações para o smartphone. Então eu acho que quando se trata de computador de bolso, você pode ter um smartphone, como também pode ter um power top. Vamos ter aí basicamente uma comparação, né? Então, no caso do smartphone, ele vai ter bateria, vai ter telas menores que um tablet, menor que um netbook, mas vai ter funções de um computador, vai ter um sistema operacional, vai ter os apps, que são os aplicativos do smartphone. Você vai editar texto, vai editar planilha eletrônica, vai jogar, vai acessar vídeo, vai assistir filme, ler o seu e-mail e muitas funções que são aplicadas ao smartphone que muitas das vezes você até deixa o computador de lado. Quem pega a primeira vez fica muito maravilhado com essas funções. Tem funções imensas, muitas funções, dependendo do smartphone. Tem uns que vêm até com caneta, onde você pode escrever ou até desenhar usando a caneta que vem nos smartphones. Enfim, tem muitas funções. Você que tem um sabe do que eu estou falando. Os tablets, que quer dizer uma prancheta digital, tem telas sensíveis ao toque, que são os touchscreen, como principal meio de interatividade. Então eu uso o dedo, né, para me poder estar jogando, digitando texto, acessando vídeo, fazendo a navegação. Tem tablets que também tem canetinha para você estar fazendo toda essa navegação. Pode ser usado para acessar a internet, organização pessoal, leituras de livros, jornais e revistas digitais e para jogos. Então, quem gosta de ler livros vai amar estar usando o tablet para isso. Há um novo conceito de dispositivos. Não deve ser igualado a um computador completo ou um smartphone, embora possua diversas funcionalidades dos dois. Então, eu vou ter tablet que eu consigo até fazer ligação, colocar 2 chips nele e ser parecido aí com o smartphone. Agora, continuando lá, como os computadores trabalham, a gente conheceu lá que é dividido em 3 partes. Falar de tipos de computadores, tem muitos tipos de computadores, tem muitas características que eu não citei ainda nesse slide, até porque senão ele vai ficar muito mais longo do que já está longo, né? Então os PDFs que vão junto da videoaula vão complementar alguma outra informação que eu acabo não citando aqui no slide, né? Podemos dizer que a gente chama de processamento de dados, como os computadores trabalham. E ele fala aqui o seguinte: é o processo no qual o computador gera as informações que precisamos. Esse processo é dividido em 3 etapas. A entrada de dados, que usando meios para isso são os periféricos de entrada, aí que vai complementar aquela informação lá do mouse e teclado. Depois, a CPU, né, que vai fazer o uso do processamento. E por último, a saída de dados, que tudo o que processa, pensa e é analisado, a gente tem que ter um final, que é a saída, através de uma emissão de um som, uma visualização de uma imagem, etc. Vamos citar alguns exemplos aqui de dispositivos de entrada de dados. Ele fala que são hardware que o usuário utiliza para dar os comandos a serem executados pelo computador. Muito bem. O teclado e o mouse já foi citado. Controles que a gente chama de joystick. Você controla um game, então através do joystick vai fazer essa função. Webcam, que captura a imagem.
né? O som, muitas das vezes. Scanner. O scanner escaneia ou digitaliza uma imagem, né? Textos e etc. Então, tudo isso é enviado para o computador. A comunicação é essa, solicitada para o computador processar. As telas sensíveis ao toque, ela é híbrido. Então, ela é tanto entrada como saída de informação. Você toca, você já assiste na tela o que você fez de ação. Os dispositivos do meio são os dispositivos de processamento. A gente vai conhecer que é a etapa de processamento é a mais importante, pois esta é a fase em que a informação será transformada ou processada, para depois ser retornada ou armazenada. O hardware utilizado nessa etapa é o processador, também conhecido como microprocessador, CPU, quer dizer Central Processing Unit, ou da tradução, né, Unidade Central de Processamento. A CPU processa todas as informações que são enviadas ao computador. A gente diz que ele é o cérebro do computador. Executa todas as tarefas do computador por meio de cálculos lógicos, interpretando informações binárias. Isso significa que a CPU compreende somente números 0 e 1, que são as informações binárias. A Intel, ela criou um meio de proteger os bolachão, ou seja, o chip de silício, que é essa parte verde aqui, ó. O silício é essa parte aqui, ó. Esse plástico aqui que você está vendo. E nele a empresa acopla o chip, aonde essa parte de metal protege o chip, né? Então, isso evita quebrar o chip na hora de encaixar, porque acontecia isso, a pessoa encaixava, quando ela colocava o cooler em cima, a ventoinha com o dissipador acabava esmagando e espatifando, então você não tinha como ser ressarcido e perdia o microprocessador, né? Olha só que interessante. Informações binárias. Aqui eu tenho uma letra A maiúsculo, um L maiúsculo, a palavra alunos. Então, cada letra vai ter uma representação de 8 bits para formar um byte. Então, aluno é A 01000001. L 01001100. Quer dizer, é parecido, né? Enfim, então a gente vai entendendo como é que o computador interpreta as informações que você está vendo na tela, que são através da linguagem binária. Então, tem a linguagem binária, a linguagem hexadecimal e octal. Decimal também, mas os engenheiros acharam que ia perder menos tempo, ia ser muito mais rápido a interpretação se o computador lesse tudo em linguagens binárias, trabalhasse com zeros e uns. O 0 representa o modo desligado e o 1 o modo ligado, certo e errado. Então sempre ele vai ser, para ele vai ser sim ou não, né? Sempre vai ter dois estados, correto ou errado, certo ou errado, sim ou não. Sempre vai ter dois estados apenas para o computador. Então a gente fala que a menor unidade de informação no computador é o bit, né? E não o byte. Bom, e para finalizar, as saídas da informação é a última etapa do que a gente conheceu aqui. São os componentes responsáveis por exibir as informações processadas pela CPU.
Temos a caixa de som, o projetor, impressora e monitor. Se fosse uma impressora multifuncional, ela também seria da classificação híbrida. Ela teria a função de entrada pelo scanner e a saída pela impressora. Monitor também, se tiver sistema touchscreen, ele vai também sendo classificado como híbrido. Sistema de entrada com o toque do dedo e a saída por exibir no monitor, né? Agora, deixando um pouquinho de lado como os computadores trabalham, a gente vai falar sobre memórias, né? A pessoa pergunta onde é que fica guardado os meus arquivos, onde que o sistema operacional fica instalado e etc, né? O que é memória de computador? As memórias são as responsáveis por armazenar as informações do computador. No computador existem 4 tipos de memória. Na verdade, a gente pode dizer que existem 2, né? Que é a memória principal e a memória secundária. Aí existem as variações. As memórias principais: memória cache, memória RAM, memória ROM, né? E as memórias de massa são várias. Tem o pendrive, HD, HD externo, zip drive, disquete e etc. A memória cache, a gente diz que é a memória interna do processador. Nela vai estar armazenada as informações principais que são executadas pelo processador, onde ele cria uma cópia, né? E isso facilita na hora de abrir novamente a tarefa, me ajuda a trabalhar, né? Que aí evita de a memória ir lá no HD pegar para o processador. Então ele fala que essa memória auxilia a CPU a processar, né, ao processador as diversas informações de forma mais rápida e paralela, ou seja, é essa memória que permite a CPU fazer várias ações ao mesmo tempo. Então, para ficar mais rápido, né, o CPU que pede lá para a memória RAM pegar para ele lá no HD, e quando vem, então para ele não abrir de novo, ele vai lá e guarda as principais informações. Temos também a memória RAM, que quer dizer Random Access Memory, memória de acesso aleatório randômico. Trata-se da memória principal de um computador, é do tipo volátil, ou seja, o conteúdo nela inserido será perdido se o computador for desligado, ou se ocorrer perda de energia elétrica. Ou seja, se tu desligar o computador e iniciar, as informações serão apagadas, são zeradas. Nela não fica fixo. Então, quando há perca de energia, tudo é apagado, porque ela trabalha em conjunto com o processador, né? E como ela é principal, o espaço dela é pequeno, ela se torna rápida. Mas é só para aquele momento de trabalho. Então ela acessa, copia, para não ficar todo tempo lá pegando. Ela passa a bola para o processador. Então o sistema operacional não está na memória RAM. Os arquivos do usuário não estão na memória RAM. Ela apenas acessa para sempre ter uma cópia e passar a bola para frente. Pediu de novo para a memória RAM, se tiver uma cópia, ela já passa a bola novamente para o processador. Memória ROM, que quer dizer Read Only Memory, memória somente de leitura. Essa memória grava as configurações da placa-mãe. No caso, já vem de fábrica, embutido lá na placa-mãe. É do tipo não volátil, e por isso seu conteúdo não é perdido quando o computador for desligado ou ocorrer perca de energia elétrica. Então, tu reiniciou o computador, desligou, não é perdido as informações, não é volátil. Por isso, não é porque tem uma bateria lá no computador
que sempre vai estar armazenando energia e passando, alimentando o chip de memória ROM. Nela está configurado lá as configurações de fábrica da placa-mãe. E nela eu acesso para configurar, para dar um boot, para fazer um reparo no sistema operacional, dando um boot. Boot é disco de inicialização, fazer a inicialização do sistema operacional, que basicamente assim a gente compreende. Então, nela eu vou poder estar configurando a data e a hora, tudo que for relacionado à placa-mãe eu vou estar configurando lá, configuração do computador. Então, geralmente é acessado o chip de memória ROM, eu vou estar acessando lá o BIOS, né, que é o programa, e no setup lá eu configuro toda a minha tela de configuração, tudo que eu preciso. Mas lá eu não vou guardar nada, nenhum arquivo de usuário, nem ele vai estar ajudando também ao processador processar mais rápido. Aí vem as memórias secundárias, que são as memórias de massa, de grandes quantidades. São mais lentas que as memórias principais, porque armazenam mais coisas. Ele diz assim, tem por característica armazenar grande quantidade de informações. Nessa memória estão gravados os programas, arquivos e os dados do usuário. Né? Nós temos aqui um HD, um CD ou DVD e um pendrive. O que são programas ou softwares? São um conjunto de instruções que os computadores utilizam para realizar algum tipo de ação. Sem os programas, os computadores não podem executar nenhum tipo de tarefa. Por padrão, existem dois tipos de programas: programas operacionais e programas aplicativos. Aqui nós temos um exemplo. Toda vez que eu for ligar um computador, tem que ter um software básico. Eu vou ter um SO, ou seja, um sistema operacional. Então sempre vai ser instalado primeiro a nossa plataforma, para nele eu poder configurar o computador, desligar ou até mesmo instalar programas que eu preciso fazer alguma tarefa específica. Então vou ter os programas aplicativos ou utilitários. No próprio sistema já vem alguns programas aplicativos, às vezes, muitas das vezes, para uma reprodução de áudio e vídeo, como o Windows Media Player. Se caso eu quero ter uma função mais profissional, com mais recursos, aí eu vou ter que ir lá e instalar um programa para aquela função específica, o Word, por exemplo. Ou pelo próprio sistema operacional eu acesso lá através de um navegador, né? Eu vou poder acessar o browser, que nós chamamos assim, navegador, browser, é a mesma coisa. Bom, aqui nós temos aqui o Linux, o Ubuntu e o Windows 8. E a gente usa aqui no computador o Windows 7, né? Programas operacionais, mais conhecidos como sistema operacional, são os programas responsáveis por controlar o computador, né? É o nosso controlador do computador. Sem o sistema operacional, o computador não pode receber programas aplicativos. Por ele ser uma plataforma que é onde vai receber todos os programas adicionais para fazer tarefas diversas, ou tratamento de imagem, ou edição de vídeo, ou edição de texto e etc. Então, existem vários sistemas operacionais, plataformas e arquiteturas. Quando se trata de trabalho mais específico, para uma edição de planilha eletrônica, edição de texto ou até acesso à internet, eu vou ter os programas aplicativos. São programas com funções específicas, como programas para edição de texto, desenhos, músicas e outros. Né? Você tem um pacote Office, nele está um conjunto de programas aplicativos, é o pack da Microsoft, né? Que a gente vai falar mais na frente. A gente
por aqui vai estar encerrando essa primeira aula aqui. Ela foi até um pouco longa, né? E eu espero que tenham gostado dessa introdução à informática. Ela é bem informativa e que só vem a somar para o seu conhecimento, tá? E aí, brevemente, a gente vai estar lançando aí a segunda aula.